Muito bom dia, 8 horas mais 5 minutos, 8h05 da manhã desta terça-feira. Você está aqui com o primeiro jornal na Tirol FM, as principais e as primeiras informações do seu dia a dia. Hoje, 29 de março de 2016, aos poucos, o mês de março vai indo embora, vai ficando para trás também. Temperatura agora de 18 graus 9 décimos, temperatura mais amena na manhã desta terça-feira. Previsão de um tempo bom. Daí você vai me perguntar, tempo bom para quê, né? Não, mas um tempo ensolarado, um tempo mais firme, especialmente do que os últimos da semana passada, onde tivemos bastante chuva aqui no Vale do Taquari. Primeiro jornal com apoio de Colégio Teutônia, cursos técnicos noturnos, o seu conhecimento fará diferença. Colégio Teutônia 3762-4040 e carnes temperadas Dália, fáceis, rápidas e muito saborosas. Dália Alimentos, o melhor pedaço do seu dia. Recebemos na manhã de hoje para um bate-papo que eu particularmente gosto muito, né? Falar sobre cultura, sobre história, com o professor e consultor Lucildo Aller. Professor, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia aos ouvintes da Rádio Tirol, é uma satisfação estar aí com vocês para falar um pouco da nossa cultura aqui da região. Exatamente, professor, o município de Westfália completou 20 anos, né? Exatamente, 20 anos de emancipação. Bom, e foi aí co-oficializado pela Câmara de Vereadores o projeto que foi aprovado para o dialeto sapato de pau. Aqui na matéria do informativo de Teutônia, professor, está escrito, me ajuda aqui, Plattdeutsch. Eu tenho um pouco de dificuldade extremamente porque não tenho a cultura alemã, infelizmente não tenho cultura alemã nas minhas veias, mas esse sapato de pau, ou esse dialeto, conforme é a denominação correta, o que ele representa para a nossa região, até porque eu que venho de Paverama, que não é uma cidade tipicamente com cultura alemã, tem uma miscigenação vinda de Taquari, que é a cidade-mãe, aqui da nossa região, mas eu recordo que na primeira série, lá do primeiro grau, eu tinha dois colegas, que aprenderam a falar português na aula. Que importância tem isso, professor? Bom, na verdade, o que representa isso? Nós temos aqui na região, são praticamente 4 municípios, onde está o reduto desses antepassados, os descendentes desses antepassados que vieram da Alemanha, da região da Westfália. Então, o município, hoje, eu diria assim, o que mais está em linha é Westfália, pelo próprio nome. Sim. Mas também boa parte de Teutônia, também tem uma boa parte de imigrante e uma parte de colinas. Vamos dizer, esse é o reduto onde predominam, vamos dizer, os westfalianos. Então o dialeto, assim como existem outros dialetos, nós temos na região italiana vários dialetos italianos, também nós temos na nossa região outros dialetos como o Hunsrückisch, que é o que predomina, vamos dizer, na maioria das regiões alemãs aqui. Então nessa região desses 4 municípios que eu citei, nós temos o reduto de um outro dialeto que é diferenciado, que é o chamado Plattdeutsch, ou como nós denominamos sapato de pau, que é vamos dizer assim, uma língua semelhante ao holandês, porque a Holanda fica muito próxima à Westfália. Inclusive a questão do sapato de pau, na Holanda também é típico isso. Então nós, na verdade, os antepassados vieram da Alemanha, mas eles têm uma estreita relação com os holandeses. Então quem, assim, sabe falar o sapato de pau, ele de certa forma entende também holandês. Muita gente não sabe isso. Exato, é verdade. Mas eu já experimentei na Holanda fazer perguntas para o pessoal na rua, assim, usando o sapato de pau, e o pessoal me respondeu. Funcionou, bacana. Só para diferenciar um pouco, professor, o que é o dialeto e o que é uma língua oficial? Bom, na verdade, o que é um dialeto? Aquilo que não é oficial, que é falado pela população, mas não é usado como língua na comunicação oficial. Então nós temos no Brasil muitos dialetos que estão sendo transformados em línguas pelo governo federal. Isso começou com os indígenas, que começaram a ter então a sua língua, e isso está sendo ensinado nas escolas. E nessa brecha também o pessoal, principalmente as universidades, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina, há um movimento de incluir os outros dialetos falados aqui. Então, nesse sentido, está sendo feito o registro em Brasília de todas essas línguas.
que vão ser transformados em língua. Então o italiano já tem isso oficializado, inclusive trabalhando em escolas, que é o italiano, que foi assim reunido todos os dialetos. Também já tem em alguns locais em Santa Catarina o Hunsrückisch, também já foi incluído como língua em determinadas regiões. E assim tem o pomerano, principalmente na região, no Espírito Santo, tem 4 municípios de lá que já incluíram isso. Então, no ano passado, nós tivemos a oportunidade de a gente participar em Florianópolis de um evento nacional onde se reuniu todo esse pessoal, e todos esses dialetos. E aí, então, existe essa possibilidade no Brasil de, vamos dizer, não oficializar como língua brasileira, e sim co-oficializar. O que significa? Em determinado município que cria essa lei, nesse município, essa poderá ser usado como língua. Então isso permite ao município até alocar recursos e receber recursos até do Ministério da Educação. Então, para trabalhar isso. Então, esse é um movimento que muitos municípios já fizeram. Por exemplo, Serafina Correia tem o italiano como segunda língua, e essa é uma tendência em cada região de se co-oficializar alguma língua. Então, em Pomerode, por exemplo, se co-oficializou a língua alemã. Apesar que lá são os pomeranos, mas hoje eles falam principalmente o alemão. Então é praticamente um alemão, só que não é uma língua estrangeira, é um alemão brasileiro. Perfeito. Sabe que a importância, esses dias eu estava lendo, professor, até porque gosto muito do tema, a história me apaixona, que eu não lembro a porcentagem, mas a nível de história da humanização em todo o nosso planeta, pouquíssima porcentagem das línguas ou dialetos foram registradas, né? Especialmente dos nossos ancestrais, como na África e Oriente Médio. Uma porcentagem mínima do que conhecemos hoje foi registrada. Sim, né? Porque na verdade existe uma enormidade de falas diferentes. De falas diferentes que jamais tiveram um registro oficial, né? Inclusive no Brasil também está sendo feito um registro, vamos dizer, co-oficialização de línguas que fica na divisa. Por exemplo, um espanhol com um português. Então tem os municípios que estão na divisa, estão oficializando, quer dizer, co-oficializando essa língua. Tem também, se não me engano, na Bahia, co-oficializando um português diferente. Inclusive o Yengatu, que foi a língua falada na época, que é uma mistura da língua tupi com português, que era uma língua na época, antes de trazer os açorianos para o Brasil, que pintava naquela época como sendo língua oficial do Brasil. Então tudo isso está sendo resgatado e é uma riqueza muito grande. E é um período meio curto de tempo ainda, se compararmos as formas de linguagem, né? Ao redor do Mar Morto com as escritas, enfim, o que foi registrado ainda é uma porcentagem muito mínima, pequena, né? Então é um trabalho muito interessante que está sendo feito no Brasil. Inclusive, voltando ao sapato de pau, nós temos vários que são daqui da região que até fizeram doutorado. Eu conheço 2 que fizeram doutorado em Hannover, na Alemanha, exatamente analisando, vamos dizer, como língua esse nosso dialeto. Inclusive, teve uma que analisou o Hunsrückisch e o sapato de pau, como ele se transforma e como é que ele trabalha diante do português, que é a língua oficial. Então tem trabalhos muito interessantes que a gente tem hoje material, vamos dizer, onde inclusive se viu claramente que o sapato de pau, em termos de gramática, não é um alemão, é muito mais inglês. Muito mais inglês. Isso que eu ia lhe perguntar agora, numa próxima oportunidade, justamente de como deixar didático esse sapato de pau, né? Porque sabe-se que é um dialeto e há formas de falar um pouco diferentes da nossa micro-região aqui, de uma cidade para outra, às vezes. Qual é o processo agora, professor? A gente está conversando com o professor consultor Lucildo Ahlert, ele está aqui conosco em nossos estúdios para falar aí sobre o município de Westfália, que completou 20 anos e co-oficializou o dialeto sapato de pau. Professor, que forma tornar isso didática? Que forma se faz para levar esse dialeto que se aprende quando muito pequeno para a sala de aula também, professor? Bom, nós temos várias vertentes a serem trabalhadas.
Uma das vertentes é exatamente a gente preparar material para poder ser usado. Então, nesse sentido, o Grupo Amigos do Sapato de Pau está fazendo esse trabalho, onde nós estamos buscando uma forma de escrever, onde nós adotamos, que é a escrita, vamos dizer, do nosso westfaliano aqui, do nosso Sapato de Pau. Então, tem escritas diferentes na Alemanha, mas nós precisamos adotar uma forma única, e aí nós resolvemos o seguinte: como fazer isso? A gente adotou, então, as mesmas regras alemãs, que tem, por exemplo, EI não é EI, sim AI, apesar que o dialeto escrito, lá por 1700, ele usava EI como EI. Então, mas para não criar problemas na própria escola, por exemplo, onde se ensina alemão, para a gente não criar um choque com isso, a gente adotou, então, a escrita alemã. E nós temos ainda uma dificuldade, se olhar na palavra Plattdeutsch, vai ver que tem 2 U tremado. É exatamente para dar, então nós usamos 2 U tremado para dar aquele U em alemão, ficar mais forte. Fechado, forte. Isso, forte. E assim nós temos também o próprio U, e também temos o I, que também tem essa pronúncia. Por exemplo, nós, então, em alemão é wir, e em Sapato de Pau é vi. Então aquele I fica, e aí nós procuramos colocar na escrita essa forma para quem quer aprender, para ficar mais próximo à pronúncia. Então, essa é uma regra que nós criamos, então, para escrever. Então, a partir disso, nós trabalhamos com textos, e a gente traz textos da Alemanha, contextualizando com a nossa realidade, e adaptando, incluindo algumas palavras, e escrevendo nessa regra. Então, por aí começa. Outra coisa é criar um dicionário, fazendo a relação com o português e o próprio alemão, para, ainda não incluímos nesse dicionário inglês, mas acho que é um passo futuro que nós devemos pensar. Então, assim, nós estamos trabalhando para que esse grupo, assim, em conjunto. Nós já estamos na letra J, quer dizer, já temos mais de 1.200 palavras, e a ideia futura é criarmos um portal que possa, então, ser acessado na escola para trabalhar isso. Bom, nós começamos na escola, agora no aniversário do município, fazer um ensaio com as crianças. Fizemos 6 encontros e foi assim, fantástico. E a ideia não é assim trabalhar agora, nós vamos trabalhar o Sapato de Pau, mas sim incluir o Sapato de Pau dentro das línguas que estão sendo ensinadas na escola, onde nós temos o alemão e o inglês e o português. Então a gente está trabalhando com figuras e para fazer essa relação. E o que me chamou a atenção, inclusive, foram as professoras de alemão e português, quando começaram a ver juntos, vamos dizer, as 3 línguas, que há muita semelhança. Então elas começaram a ver, bom, mas isso aí dá para usar, então pode-se incluir dentro do estudo de línguas. E uma ideia que nós temos agora com a cooficialização, nós queremos a partir do ano que vem começar a discutir isso na Secretaria da Educação, uma forma de a gente fazer um encontro, talvez um encontro mensal, reunindo o professor de história, da língua alemã e de inglês, e a gente fazer um trabalho conjunto, analisando a história, conhecendo a nossa história, e também conhecendo a língua, como é que ela está no meio do alemão e do inglês. Sim. Então, eu acho que é muito interessante, porque eu senti assim muitas crianças, elas ficaram muito animadas com isso. E em tudo, né, professor? Eu que sou descendente italiano por parte da mãe, que é Gravina, e do pai, que é Biliara Soriano, vai possibilitar que pessoas como eu e quanto tantos outros que não têm a descendência alemã, buscar uma oficialização, buscar o Sapato de Pau como uma língua alternativa também tão utilizada aqui na cidade, mesmo que seja meio velado, ainda que não seja muito explícito, mas a gente sabe que locais de trabalho aqui na nossa cidade, na nossa região, talvez não exijam, mas deem preferência para quem fala o dialeto. Então, com a cooficialização, tudo isso é possível. Tudo isso é possível. O município pode fazer documentos oficiais nessa língua, quer dizer, tudo isso, mas são passos claro, que têm que ser dados. O importante, acho que nós damos um passo importante, de a gente não perder isso, porque isso é uma riqueza e cabe a nós que estamos aqui preservar isso. Isso não significa que isso é melhor que o italiano, que é melhor. Não, é uma questão regional
que só nós podemos valorizar isso, e isso pode ser um diferencial, inclusive, no turismo para as pessoas. Exatamente, tanto se fala em turismo, tanto se fala em preservar a cultura, eu acho fantástico, acho que Westfália, mais uma vez, né, Westfália está de parabéns pelos 20 anos, está de parabéns por tudo isso. Professor, que grupo é esse que se reúne para falar sobre o dialeto sapato de pau, para pensar um pouco nessa cultura e nessa língua também? Nós temos, são em torno de 20 pessoas, que entre 15 e 20 pessoas sempre participam. A gente buscou, como nós temos, vamos dizer, quem fala o dialeto em várias instâncias, vamos dizer, temos os agricultores, nós temos vereadores, o vice-prefeito também fala, Seu Otávio. Nós temos a diretora do colégio, temos professoras, quer dizer, nós temos várias pessoas. Então a gente buscou, assim, convidar, porque está aberto para quem quiser participar, mas no primeiro momento a gente buscou convidar dos diversos representações que nós tivéssemos isso. E felizmente hoje nós temos esse pessoal, quer dizer, nós temos o vice-prefeito, que é assim, um batalhador muito grande, inclusive foi ele que levou essa ideia, e o presidente da Câmara, que é o meu sobrinho, o Vitor Aller, então ele também participa. Tem a diretora lá do colégio, a Elaine Cristina. Então, assim, nós temos, e temos outra vereadora lá de Berlim, a Neuza Rina, e assim tem agricultores, tem pessoas mais jovens, inclusive na apresentação, na encenação que nós fizemos, assim, a gente tem talentos impressionantes, que tem o casal lá o Carlos Osterkamp e a Tatiana Trapp, que é a esposa dele. Então tem a filha do Dannenbroek, e o pai dela também participa. Então nós temos várias pessoas, quer dizer, e assim é muito, muito interessante que todos eles estão engajados e estão, assim, já ansiosos quando acontece o novo encontro. E cada um dá o seu ponto de vista, né? Cada traz um a sua experiência. Sua experiência. Então, tem o meu irmão Orlando, que é conhecido como contador de piadas. Então nós temos canto, tem a Doralice, que ela é cantora, quer dizer, e é regente de coral. Então nós temos um canto, e a partir dali que nós pegamos o canto popular, e que de certa forma retrata o namoro westfaliano, e a gente achou interessante, vamos tentar fazer uma encenação, e foi assim muito legal. Conseguimos, com os talentos que nós temos, fazer uma encenação no dia do aniversário do município. Bacana demais, professor. Bom, o seu nome que está ligado de forma tão, né, contundente à cultura e à história do município, sabe que eu, do município do Vale do Taquari como um todo, por que não dizer, a gente ouve falar muito do senhor, ainda a gente comentava fora do ar na Univates, onde somos alunos. Isso. Sempre quando algum professor refere a vários assuntos, mas especialmente ligados à cultura e à história, ele cita o professor Lucildo Allert. A gente lembra que ele é daqui da nossa região. Então, muito obrigado pela sua participação, pela sua contribuição. Volte mais vezes para que a gente possa falar de cultura, de história. Repito, a minha matéria preferida durante o ensino médio nunca foi exata, sempre foi humanas, e dentro dessas histórias, geografia, eram as que mais me fascinavam, justamente por contar essa trajetória de todos que passaram por esse período que a gente passa na Terra, né? E que a gente faça a diferença também com a nossa cultura, com a nossa forma de nos comunicar. Professor, muito obrigado, leve os parabéns à Westfália pelos 20 anos, 20 anos de muito desenvolvimento acima de tudo, né, professor? Muito obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer poder estar aqui e a gente poder colaborar, porque realmente eu nunca fui professor de cultura, mas é uma coisa que me fascina, e inclusive eu busquei uma especialização para conhecer um pouco mais, para a gente poder, então, naquilo que a gente gosta de fazer de forma voluntária, e sempre que vocês acharem interessante, eu me coloco à disposição para falar um pouco sobre isso. Muito obrigado, tenha um bom dia. Bom dia. 8h23, vamos a um breve intervalo, mais um destaque do esporte com o JD. Na sequência, as informações finais de hoje no primeiro jornal para Colégio Teutônia. Cursos técnicos noturnos, o seu conhecimento fará a diferença. 37624040. E carnes temperadas Dália, fáceis, rápidas e muito saborosas. Dália Alimentos, o melhor pedaço do seu dia.